para, de alguma maneira, deixar para a eternidade a sua importância dentro do Império Egípcio, dentro da história dos povos egípcios. Então, é meio que uma espécie de... Não é bem, mas acaba sendo meio que uma espécie de competição. O faraó querendo que a sua pirâmide fosse sempre maior e mais vistosa que o faraó que a pirâmide dos faraós antecessores, tá? Aqui, por exemplo, atrás tem a foto justamente do Vale de Gizé, né? Dos 3 grandes faraós, Kelps, Kefren e Miquerinos. Eu vou trazer um vídeo agora, é um vídeo curto de 3 minutos, acredito que vai dar, não sei se vai dar algum delayzinho para vocês, mas que mostra justamente essas etapas da mumificação, tá? Não vai ter nenhuma cena muito mais forte, mas de qualquer forma é um videozinho curto que eu acho que é interessante para a gente analisar, tá? Eu vou colocar... As pirâmides e tumbas do Egito, os maiores projetos de engenharia do mundo antigo. Milhares de pessoas trabalharam para construí-los, e eles tinham um único propósito: proteger a múmia do faraó. Mas existe um mistério aqui. Os egípcios registraram tudo. Transações de negócios, listas de afazeres, pornografia, mas a mumificação foi um segredo estritamente reservado, jamais revelado. Nós sabemos que quando o faraó morria, seu corpo era levado de balsa pelo Nilo até a tenda do embalsamador. Lá, no alto de uma colina, começava a mumificação. Não sabemos exatamente o que acontecia lá, mas há 25 séculos, Heródoto, um turista grego, foi bisbilhotar e anotou pela primeira vez o que ele achava que eram os passos básicos da mumificação. Até onde nós sabemos, durante a cerimônia, versos sagrados eram entoados para ajudar a viagem do falecido até o outro mundo. Acompanhados de um sacerdote que usava uma máscara de chacal de Anubis, o deus da mumificação, os embalsamadores iniciavam seu trabalho. Heródoto nos conta que os embalsamadores inseriam uma ferramenta nas vias nasais e a martelavam, abrindo uma passagem para o crânio para removerem o cérebro pelo nariz. Em seguida, um sacerdote riscava uma linha sobre o abdômen para mostrar onde os órgãos internos, a fonte do apodrecimento, seriam removidos. Um segundo homem, chamado de cortador, fazia uma incisão com uma pedra etíope afiada sobre a marca. O ritual exigia que o cortador fosse apedrejado depois, porque ele tinha violado o corpo humano. O corpo era então coberto de natrão, sais desidratados por 35 dias. Finalmente, o venerado era envolto em puro linho branco. Dentro das bandagens, amuletos mágicos protegem a múmia. Os últimos rituais são realizados e a tampa do esquife é posta no lugar. O faraó está pronto para sua jornada para a eternidade. Vamos lá. Aqui nós chegamos num ponto importante, que é a questão econômica. A economia no Antigo Egito era totalmente baseada no contexto agrícola.
com o que nós vamos chamar de método de produção asiático. Então, é em cima do método de produção asiático que nós vamos conversar agora. Vou tirar a apresentação aqui, vou olhar para vocês mais uma vez, e aí nós vamos conversar. Lembra que quando a gente estava falando sobre o desenvolvimento das sociedades na pré-história, num determinado momento, eu comentei para vocês que essas sociedades que se sedentarizam e que se urbanizam com o surgimento e desenvolvimento das cidades, em um determinado momento, essas sociedades começam a ter necessidades estruturais cada vez maiores. Necessidades como desviar o curso de um rio, construir uma barragem, construir um dique, construir poços de captação da água da cheia. Nós comentamos sobre isso num determinado momento, em aulas atrás. E eu disse para vocês naquele momento que dessas necessidades cada vez maiores surge uma necessidade ainda maior de um poder que controlasse essa sociedade e conseguisse suprir essas necessidades. Nós comentamos sobre isso. E isso não foi diferente no Antigo Egito. Houveram demandas que surgiram principalmente no contexto de produção agrícola, que era a principal atividade, e, logicamente, o Estado teve que intervir. O Estado teve que, de certa maneira, assumir o controle dessa situação. Bom, num determinado momento, o que a nobreza vai entender? A nobreza vai entender que ela poderia continuar cumprindo suas funções de Estado, de governo, mas que poderia não fazer mais isso de graça. Que poderia cobrar para manter o seu status, para manter o seu luxo, poderia cobrar dos súditos tributos, impostos. A partir do momento que o Estado começa a cobrar impostos da sociedade para executar tarefas, responsabilidades que já eram dele e que eram feitos gratuitamente, mas agora eram feitos com a arrecadação de impostos, neste momento, nós vamos ter o surgimento do que chamamos de modo de produção asiático. Porque a partir desse momento, a mentalidade muda. O camponês, ele não produz mais apenas para si e para sua família. O camponês, a partir desse momento, ele passa a produzir para pagar impostos. Ele passa a plantar e a colher para entregar essa produção como carga tributária para o Estado. A partir do momento que o camponês passa a produzir para sustentar o Estado e não para sustentar a si próprio, a partir desse momento nós vamos ter uma relação de dominação e de poder baseado na questão produtiva. Em determinado momento, olha para você ver, em determinado momento da história, em troca desse trabalho, os camponeses recebiam do Estado um punhado de sal, mensalmente. Daí surge o termo salário. Em troca do trabalho, um salário era pago a esses camponeses. E se você para pensar, Rod, isso surge no Egito? Sim, essa relação surge no Egito. Por que, então, fica conhecido como modo de produção asiático? Porque surge no Nordeste da África, surge no Egito, mas se expande pelas sociedades milenares asiáticas do Oriente Próximo, que nós vamos chamar hoje de Oriente Médio. E se você para pensar, essa concepção de trabalhar para pagar impostos surge na antiguidade, mas permanece até hoje. E se consolidou ao longo da história. Não é verdade?
Olha lá na Idade Média, os servos produzindo e entregando a sua produção para o senhor feudal. Olha lá no Estado absolutista, os camponeses e os burgueses produzindo e pagando impostos para o rei absolutista e para a nobreza. Olha no mundo contemporâneo, a sociedade, os trabalhadores exercendo suas funções, recebendo em troca dessas funções salários, mas pagando ao Estado impostos, tributos. Porque, na teoria, são com esses impostos pagos pelos seus pais e responsáveis, por exemplo, por mim, são com esses impostos que o Estado vai gerir as necessidades dessa sociedade, quer seja na saúde, na educação, na segurança pública. O princípio básico, trabalhar para pagar impostos ao governo, que deu origem ao que nós chamamos de modo de produção asiático, surge naquele contexto do Antigo Egito, mas permanece ao longo da história. E um outro detalhe, esse nome, modo de produção asiático, ele também pode ser substituído, ou também quer significar a mesma coisa do que nós falamos de modo de produção despótico. Olha o nome, despótico tributário. Estou colocando aqui no chat para vocês registrarem aí. Olha aí, modo de produção asiático, é um O aí, confundo. Modo de produção asiático é a mesma coisa do que nós falamos de modo de produção despótico tributário. Um poder central, um poder despótico, cobrando da sociedade impostos, tributos, para exercer suas funções. Então, a partir desse momento, o modo de produção asiático torna-se uma característica econômica importante na dinâmica do Antigo Egito, mas, que fique bem claro, surge naquele contexto, se expande pela Ásia, se expande pela Europa e se consolida nas relações de trabalho ao longo da história. Os trabalhadores cumprindo e exercendo as suas funções, recebendo em troca um salário. No caso do Antigo Egito, eles produziam cereais, entregavam a produção para o Estado e o Estado devolvia para eles uma quantidade X de cereais que seria necessário para a sustentação daquela família. Era o pagamento. Então, ele produzia, entregava toda a colheita para os fiscais do governo e depois recebia a parte que lhe cabia. Essa relação é o que nós vamos chamar de modo de produção asiática. Para a gente continuar, tá? Então, dentro dessa perspectiva, aqui algumas imagens, né, sobre o Vale de Gizé, a Esfinge, né, à frente, um dos pontos turísticos mais emblemáticos da humanidade, né, a icônica Esfinge aí protegendo as pirâmides dos faraós Kelps, Kefren e Miquerinos, né? Aqui na foto, a cidade do Cairo ao fundo, né, bem próximo ao sítio arqueológico. Eu estava assistindo semana, anteontem eu estava zapeando e estava passando Bumblebee, e eu não tinha assistido, fui assistir. Tem um dos Transformers, se eu não me engano, é o Lado Escuro da Lua, acho que tem cenas, parte do filme se passa justamente no Egito, no Vale de Gizé. Se eu não me engano, é esse o Transformers que tem lá. Aqui imagens ali da década de 30, 40, ou mesmo no final do século XIX, do Antigo Egito, sempre lembrando, e eu sempre faço essa ressalva, lembrando que durante um determinado momento da história egípcia, o Egito foi colônia da Inglaterra, ali no contexto do neocolonialismo do século XIX, e isso foi muito emblemático na influência da coroa britânica sobre o cotidiano da população egípcia, né? Quem assistiu, não sei se alguém aqui assistiu a série The Crown, né? Teve até uma polêmica aí anteontem, com relação a algumas revelações do príncipe Harry, né? E da esposa dele, sobre os bastidores da família real. Quem assistiu The Crown, no início da terceira temporada, conta justamente o episódio da guerra sobre o canal de Suez, que era do Egito, né? Geograficamente, mas era dominado pelos ingleses, né? Fica aí a dica. E um outro detalhe, durante o período de dominação inglesa sobre o Egito, boa parte do acervo
histórico, arqueológico do Egito, acabou parando nos museus da Inglaterra, né? No Museu de Londres. Tempos depois, quando o domínio inglês termina, logicamente, boa parte do acervo desses artefatos foram devolvidos ao governo egípcio no Museu do Cairo, né? Aqui, a escrita hieroglífica, né, típica dos povos egípcios, lembrando que os povos egípcios, eles tinham basicamente 3 tipos de escritas, tá? Quais eram essas escritas? A escrita, tá aí no chat, ó, hierática, demótica e hieroglífica. A hieroglífica, ela é a mais conhecida porque é a que estava nas paredes dos templos, aqui está, né? Nas paredes dos templos, das pirâmides, né? Com cenas e relatos do cotidiano. A escrita hierática e a demótica, elas eram tipos de escrita mais utilizados no cotidiano, no comércio, nas relações mais cotidianas da população, ou mesmo entre os sacerdotes, né? Tanto é que não há grandes registros visuais, mas era um tipo de escrita mais simplista do que a complexa simbologia da escrita hieroglífica, tá? Mas a título de registro, 3 tipos de escrita: a escrita hieroglífica, hierática e demótica, tá? Aqui, uma ressalva para lembrarmos da característica metalúrgica dos povos egípcios, né? Foram grandes metalúrgicos, bronze, cobre, ferro, ouro. A ourivesaria foi muito desenvolvida pelos artesãos do Antigo Egito, né? A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, a máscara mortuária de Tutankhamon. Daqui a pouquinho, eu acho que a gente já vai ter no próximo slide ou daqui 2. E aqui alguns instrumentos, né? Feitos pelos povos egípcios, que eram povos agricultores e eram povos expansionistas, povos guerreiros que dominaram aquela região do Nordeste da África, tá? Aqui os bustos, né, as estátuas do Amenófis IV, né, Akhenaton, durante um determinado momento, e da sua esposa, a rainha Nefertiti. Aqui, a máscara mortuária, como eu disse, de Tutankhamon, do faraó menino, durante um determinado momento da história esteve na Inglaterra, né, como posse inglesa. Inclusive, alguns documentários relatando e demonstrando o momento do descobrimento da tumba de Tutankhamon, que acaba sendo um dos mais conhecidos porque foi o que a tumba foi encontrada quase que praticamente não molestada pelos ladrões de túmulos, né, do Egito. Então, diversos pertences, diversos artefatos, pertences pessoais do Tutankhamon foram encontrados intactos, né, o que se transformou numa das grandes descobertas arqueológicas da história. Foram levados para o Museu de Londres, depois devolvidos ao Museu do Cairo, e lá está até hoje. Sempre chama atenção para o trabalho detalhado, né, em ouro e em lápis lazuli, utilizado aí na máscara mortuária da múmia do Tutankhamon. Está aí o Tutankhamon, a sua múmia, e eu sempre chamo atenção para como as técnicas de conservação eram tão avançadas. Para cerca de 2.500, 3.000 anos atrás, antes de Cristo, perdão, 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, porque os tecidos ainda permanecem, né? Por mais que, logicamente, houve toda uma ação do tempo, mas os tecidos ainda permanecem, o que é algo muito surreal se a gente for levar em consideração há quanto tempo aconteceram esses processos de mumificação e em pleno século XXI que nós estamos, né, depois de Cristo. Chamando a atenção, para finalizar essa nossa discussão sobre Egito, numa questão de artes, né, na questão artística, vocês devem ter visto, acredito, se não, devem ver com o professor Miguel, professor de artes, com relação à lei da frontalidade e a questão da preocupação dos egípcios em nunca retratarem pessoas com os 2 olhos à frente, virados para o espectador. Um detalhe que chama muita atenção é porque os egípcios eles não tinham uma preocupação em representar as formas humanas de maneira muito minuciosa. Eles entendiam o caráter figurativo e representativo da pintura. Mas, se você observar
grande maioria, se não a totalidade, história é difícil a gente falar isso, mas de qualquer forma, a totalidade das pinturas egípcias, sempre de perfil, porque havia uma preocupação, uma crença. Eles acreditavam que se pintasse uma pessoa com os dois olhos virados para frente, com os dois olhos para o espectador, que a alma da pessoa que estava ali representada, né, que o Ra da pessoa que estava ali representada poderia sair pelos olhos da pintura e a pessoa automaticamente morreria, né? Crença do período. Então, com essa preocupação da preservação da alma, sempre de perfil, sempre mantendo uma lateralidade, justamente evitando essa frontalidade para evitar a fuga da alma da pessoa ali representada. Bom,